É com imensa alegria que mais uma vez estamos aqui juntos para meditarmos a palavra do Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai, e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo amor, a unção divina e salutar. Vós sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiai, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Queridos irmãos, a palavra de hoje, ela está nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Nós estaremos meditando o versículo 15. E diz assim a palavra do Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs, aos reis e também aos israelitas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos, hoje esta leitura que nós acabamos de ouvir, ela é extraída da passagem do capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, onde vai narrar a conversão de São Paulo. E neste versículo que nós ouvimos, o Senhor vai dizer a Ananias que procure Saulo, onde ele está, porque o Senhor mesmo o escolheu para ser instrumento dele, para levar o nome do Senhor a muitos povos. Queridos irmãos, em primeiro lugar eu gostaria de fazer uma pequena reflexão sobre aquilo que o Senhor fala a respeito de Paulo, dizendo que ele seria o seu instrumento. Um instrumento é aquela ferramenta construída para ajudar o artista a desempenhar a sua obra, a sua missão. O instrumento, ele não é mais importante do que aquele que o manuseia. O artista é, sem dúvida nenhuma, o mais importante. Mas sem o instrumento certo nas mãos do artista, a obra ela não sai tão perfeita como deveria. E o Senhor vem dizer que Paulo será esse instrumento para levar a palavra de Deus a tantos povos. E Paulo, de fato, foi este instrumento certo nas mãos do artista, que é o Senhor. Ele se deixou levar, ele se deixou guiar pelo artista, pelo Senhor, que tinha um plano maravilhoso para ele. Assim como Deus também tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, que quando nós nos deixamos levar pelo artista, quando nós nos colocamos sem pretensões nenhuma na mão desse artista que é Deus, o Senhor é capaz de fazer maravilhas. Porque quando o Senhor nos escolhe, Ele sabe também das intenções que nós trazemos no nosso coração, da garra que nós trazemos no nosso coração. É verdade que aparentemente Saulo não tinha muito a oferecer. Tanto é que, se nós olharmos nos versículos anteriores, nós vamos ver Ananias dizendo: mas Senhor, esse homem tem pleno poder para prender aqueles que te seguem. Porque talvez Ananias naquele primeiro momento estivesse vendo apenas o Saulo pecador, o Saulo perseguidor. Mas o Senhor já via o Paulo que ele iria se tornar. Assim como ele olhou um dia para nós
e na nossa miséria, no nosso pecado, Ele viu que nós teríamos também a graça de mudar de vida e nos tornarmos também instrumentos na mão dele. Então, meus irmãos, aqui hoje eu trago para você porque Deus tocou meu coração nesse sentido. Não desprezemos ninguém, porque todos, absolutamente todos, podem se tornar um dia um instrumento de salvação. Mesmo aquelas pessoas mais desacreditadas que talvez estejam ao nosso redor, mesmo aqueles que nós achamos que já estão perdidos, o Senhor, Ele é capaz de transformar este filho, esta filha em um instrumento para levar o seu nome às nações. Nós, mais do que ninguém, conhecemos tantos exemplos de pessoas que aos olhos do mundo estavam na lama, estavam perdidos, mas que a graça de Deus os alcançou e fez deles instrumentos de salvação. Então, que nós olhemos para as pessoas que estão conosco e demos a elas um voto de confiança. Porque muitas vezes tantos se perdem porque nós não damos a elas uma esperança, uma voz de esperança, uma palavra de confiança mesmo na graça de Deus. Mas Paulo foi aquele que acolheu a graça de Deus como eu e você acolhemos um dia. E como muitos também que estão perto de nós ou longe de nós podem também acolher. Que neste dia de hoje, Senhor, Tu possas olhar para o nosso coração e dar-nos a graça, Senhor, de acreditar que Tu podes fazer dos Teus filhos, mais talvez que estejam mais distantes, também instrumentos para levar a Tua boa nova. Que nós, Senhor Jesus, possamos cumprir, Senhor Jesus, com lealdade, Senhor, com todo o zelo necessário, a missão também que Tu nos confiastes como instrumentos, de levar Teu nome aonde quer que Tu queiras, Jesus. Dai-nos a graça nesse dia de hoje, dai-nos o Teu Espírito que nos capacita, que nos fortalece. Que o Senhor possa nos abençoar, possa nos guardar, possa trazer a nós a força necessária para que sejamos instrumentos valorosos, valiosos, preciosos nas mãos de Deus. Ele que é Deus, que nos abençoa, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.